Já te aconteceu fazeres tudo certo, teres os rituais, as afirmações, os cristais, as meditações, e ainda assim percebes que alguma coisa está empancada, que está travada, que não flui corretamente na tua vida e que parece que estás presa no mesmo lugar? Hoje vamos falar sobre isso. Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas aqui a Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Morgana e hoje vamos falar sobre os bloqueios energéticos e como se manifestam no teu corpo. Este vai ser um vídeo de um conjunto ou de uma série de vídeos que eu vou fazer e que vai acompanhar aqui junho, portanto nós vamos ter praticamente todo o mês, nós vamos ter todo o mês vídeos sobre esta questão da energia. E se ficares aqui até ao final deste vídeo, mas também até ao final do mês, tu vais entender porquê. Então nós hoje vamos começar pelo princípio, que são os bloqueios energéticos. Como é que esse bloqueio energético se instala, mas também como é que o teu corpo te avisa que há um bloqueio energético. Então antes de entrarmos no que seria bloqueios energéticos, tu tens que perceber o que é energia no teu corpo. E não em termos esotéricos, mas em termos práticos. Então o teu corpo não é físico, já deves ter ouvido falar em algum momento, nós não temos só este corpo físico, nós temos outros campos sensoriais ou extrafísicos. Tens todo um campo energético, eletromagnético, que envolve o teu campo físico, o teu corpo físico, e que circula dentro de ti através de canais, sejam eles os chakras, os meridianos, os corpos subtis. E quando esta energia flui livremente, tu sentes-te mais alinhada, mais feliz, mais alegre, com mais clareza e com capacidade para agir. Um bloqueio é exatamente isto. A energia não flui. É uma energia que fica estagnada, que para no teu corpo e que fica presa num sítio por alguma razão. Por exemplo, uma emoção não processada, uma crença limitante ou as programações que nos vão sendo incutidas desde que nós nascemos, um trauma ou um padrão repetitivo. Não é que a energia desapareça, mas ela fica ali estagnada, fica ali num ponto. E essa energia estagnada tem as consequências. Então os bloqueios não aparecem do nada. Hoje estou bem, amanhã já estou com um bloqueio. Então vão se instalando de formas bem silenciosas, às vezes durante anos. Então pode ser através das emoções que nós não expressamos, que é bastante comum. Cada vez que tu engoles uma raiva, engoles um sapo, não dizes aquilo que precisas de dizer, mas ficas a remoer naquilo. Uma tristeza, um medo. E sem processar esta tristeza, ou este medo, ou estas emoções que não expressaste, essa energia tem que ir para algum lado e fica presa no corpo. Então o corpo, sendo o mata-borrão do nosso espírito, da nossa alma, como quiser chamar, acaba por ficar e por guardar essa memória. Estes bloqueios também podem se formar a partir de crenças que nós herdamos, ou seja, aquelas programações que nós vamos ouvindo repetidamente durante anos da nossa vida, lá desde a infância, que os nossos pais nos diziam, que os nossos avós nos diziam e se calhar ainda dizem, e ao longo do tempo nós vamos repetindo para nós. E mesmo na vida adulta, quando nós já temos consciência de que, afinal de contas, já somos adultos, nós vamos continuando a repetir esses programas que são e que já estão instalados no automático. Então, muitas vezes nós vemos que a nossa vida está parada ou que está não como nós gostaríamos e não percebemos que há ali uma programação, uma crença, e eu faço assim porque é no subconsciente, não é? Pronto. Então é para trás. Mas que fica lá e que nós não percebemos que estão lá, porque não entendemos que é aquela programação específica que age e que tem influência no nosso consciente, naquilo que nós vemos. Então, estas crenças que nós herdamos passam a ser uma verdade para nós, como se fossem nossas. Nós tornamo-las e absorvemo-las como sendo nossas. Então, são estas programações, estas crenças que vão bloqueando de forma sistemática, criando de facto um bloqueio de forma sistemática nos nossos fluxos energéticos. Uma outra coisa que também cria bloqueio energético são as experiências que deixaram marca, ou seja, traumas. Podem ter sido traumas emocionais muito fortes e que não foram processados, portanto nós não fizemos a boa e velha terapia, não é? Mas às vezes pode ser uma simples humilhação, uma rejeição, seja dos nossos pais, de um dos nossos pais ou de um namorado, de um namorico, não é? Que nós tivemos lá na adolescência, por exemplo. Ou uma perda, seja ela de um ente querido ou de um animal de estimação, mas que nunca foi tratada como um luto.
às vezes um relacionamento que terminou e que não foi feito o luto, às vezes a perda de um emprego que não foi feito o luto. Isso pode gerar ali também bloqueios energéticos. E repara, o problema não é propriamente se nós temos ou não bloqueios, o problema é nós não olharmos para esses bloqueios, o que é para a causa, não é? O que é que está a provocar esse bloqueio. E muitas vezes também é o facto de nós não sabermos sequer que temos esses bloqueios. Mas afinal, como é que os bloqueios energéticos se podem manifestar na tua vida? O teu corpo, ele é um sistema que te avisa, portanto, o aviso vai acontecer progressivamente. Vai haver um pequeno aviso aqui, um pequeno aviso acolá, é como se fosse uma chamada de atenção. Olha aqui isto, olha aqui isto, olha aqui isto. E isto pode acontecer por anos, assim, de forma repetida, mas subtil. E vais deixando andar, porque afinal de contas tu ainda consegues fazer determinada coisa, consegues ainda caminhar, consegues ainda fazer isto, consegues ainda fazer aquilo. Então, aqui tem muito a ver com o facto de nós nunca, e pelo dia-a-dia, pela correria do dia-a-dia, nós não sermos ensinados a parar para ouvir isto, a parar para entender isto, a parar para processar isto, a parar para fazer o luto das coisas. Portanto, muitas vezes nós vamos ter uma tensão crónica numa zona específica do corpo. Como eu falei, o corpo é o mata-borrão do nosso espírito, né? Da nossa alma, do nosso espírito, como quiser chamar. Mas o facto é que tudo aquilo que nos acontece no físico e tudo mesmo, seja experiências de vida, seja coisas no nosso corpo físico, é um reflexo daquilo que nós deixamos que vamos engolindo, que vamos deixando para trás. Isto não é importante, eu não posso lidar com isto agora, que se nós costumamos dizer muito isto, não é? Quem é pobre não pode parar para chorar, por exemplo. Então às vezes nós engolimos sapos a mais e vai ficando ali qualquer coisa na garganta, não é? Porque nós não dizemos, não nos expressamos, seja nos relacionamentos amorosos, seja com o patrão, seja com o pai, com a mãe, com o filho, seja o que for, nós vamos ficando ali com um nó na garganta. E às vezes, eu não sei se já deste conta, mas há algumas pessoas mais velhas, não é? Já estão idosas, e tu vês que elas caminham muito corcundas com uma protuberância, vamos dizer assim, muito nas costas. E isso é o facto de, em termos de linguagem do corpo, nós estamos a falar de alguém que carrega o mundo nas costas e por isso tem tendência de caminhar assim, cada zona do corpo vai corresponder a um fluxo energético específico. Uma outra forma que esse bloqueio se pode manifestar é através da fadiga ou do cansaço sem causa aparente. Então, muitas vezes nós sentimos-nos cansados, não é necessariamente porque o nosso trabalho físico do dia-a-dia é cansativo e que pode puxar muito pelo corpo físico e de facto nós estamos cansados, porque supostamente nós recuperaríamos com uma boa noite de sono, mas a questão é que muitas vezes o cansaço é outro, é emocional, às vezes é de vivermos ou estarmos a aceitar viver de uma determinada forma e não termos tido a coragem de dizer que eu não gosto de viver desta forma, ou não podemos dizer que não gostamos de viver desta forma, porque talvez não tínhamos outra forma de viver, ou não conhecemos outra forma para viver. Às vezes nós vamos deixando e adiando ter uma conversa mais séria com uma pessoa com quem nós convivemos, justamente para não sermos desagradáveis, ou não desagradar aquela pessoa, ou até para não ferir suscetibilidades daquela pessoa, sendo que nós vamos nos colocando em segundo, em terceiro, em quarto plano e vamos vivendo a vida dessa pessoa. Então muitas vezes não importa nós dormirmos 10 horas por dia, que continuamos cansadas. Não importa se o nosso trabalho é mais de secretária, de administrativa, por exemplo, continuamos cansadas. E às vezes pode até parecer uma certa preguiça, mas não é. É simplesmente um desgaste emocional de alguma coisa que não está a ser olhada e que vai criando esses bloqueios. Uma outra coisa, ou uma outra forma de nós percebermos que existe de facto aqui um bloqueio energético é através das doenças. E eu quero fazer aqui um aviso antes de avançarmos. Tudo aquilo que eu falo aqui sobre fluxos energéticos e bloqueios energéticos, isso não invalida, e eu quero que isto fique aqui muito claro, não invalida o nosso tratamento no nosso corpo físico. A partir do momento que já se instaurou ou instalou no corpo físico, nós temos sim que olhar para a parte terapêutica medicinal da coisa. Portanto,
se precisamos tomar medicamentos, se precisamos fazer algum tipo de cirurgia ou alguma coisa do género, seguir essas recomendações, porque isso já está no corpo físico. Então nós aqui precisamos de ter discernimento para perceber que nós entendemos e o corpo vai avisando que pode existir um bloqueio energético naquele ponto do corpo, mas se já tem uma doença instaurada, nós precisamos de olhar para essa doença também, não só com a parte física, portanto, medicação, ir ao médico e coisas deste género, mais da terra, não é? De terrena, mas também podemos complementar com outros tipos de terapias e de uma visão mais holística para ajudar a tratar esta doença que já se instalou. Portanto, dito isto, se o corpo adoece sempre no mesmo lugar, isto por qualquer doença, ok? É porque existe aqui um bloqueio energético específico. E aqui este bloqueio energético, vamos ter que perceber sempre a causa. Por exemplo, umas dores de costas ali na zona lombar que não passa. Será que isto não tem a ver com a estrutura da vida? Com o suporte da vida? Com uma insegurança justamente sobre o suporte, aquilo que nos dá suporte, que pode ter a ver diretamente relacionado com dinheiro? Será que não tem a ver aqui com o que dá sustentação à vida, à nossa vida? Uma outra forma de perceber se tens algum bloqueio energético é a reação física, situações emocionais. Vou dar aqui um exemplo muito específico. Estás a conversar com alguém e essa pessoa diz-te alguma coisa que ressoa com a tua vida atual, com o teu momento atual, que tu associas imediatamente a alguma situação específica da tua própria vida e aquilo dá-te ali um friozinho na barriga, ou dá-te ali qualquer coisa no estômago, embrulha-te o estômago, sentes uma vontade talvez até de vomitar, ou estás meio enjoada, ficas assim meio enjoada. Isso pode refletir um bloqueio energético exatamente nesse ponto. Um outro exemplo aqui muito específico também. Vamos supor que tu tens constantemente dores de estômago, ou refluxo ou azia, por exemplo, e tu vais falar com uma determinada pessoa específica, ou vais ter que lidar com uma determinada pessoa específica, e quando sais de conversar com essa pessoa específica, aí tu parece que ficas ali com o estômago embrulhado. É uma pontada que te dá exatamente no estômago, onde tu costumas já ter essa dor. Isso significa que há um bloqueio energético ali e pode ser que essa pessoa específica, alguma coisa que essa pessoa específica te tenha feito ou faz, te esteja a bloquear energeticamente. Não que essa pessoa seja má, atenção, é porque tu não estás a colocar limites, isso são outras coisas, mas também não significa que a pessoa, que justifique qualquer coisa que a pessoa nos faça, claro, não é? Pronto. O nosso corpo vai sempre reagir e vai sempre reagir antes de nós termos consciência, de nós percebermos em termos racionais o que é que está a acontecer. Então, se nós aprendermos a prestar atenção ao nosso corpo, aos sinais que o nosso corpo físico nos dá, nós estamos a entender e vamos perceber, vamos captando, e obviamente que nem tudo é energético. Portanto, há coisas sim que são energéticas e por isso é que nós precisamos de aprender a distinguir, a diferenciar, e outras coisas que é físico, que é da matéria mesmo, que tem a ver com a Terra. O que é que agora tu podes fazer com esta informação? Porque sim, eu passei a ter informação, mas e afinal, o que é que eu faço com isso? Certo? O primeiro passo é identificar, e só isto já nos dá um grande trabalho. Porquê? Porque nós não somos ensinados a identificar emoções sequer. Portanto, nós não somos ensinados sequer, logo desde a infância, a dar nome às emoções. E eu não sou especialista em inteligência emocional, eu não pretendo falar-vos aqui sobre inteligência emocional, porém, eu quero-vos falar aqui sobre como é que nós podemos, sim, identificar, sem depender de outras pessoas, conseguirmos desbloquear esta energia. E, novamente, isto não significa que nós não precisemos de arregaçar as manguinhas e fazer o que temos que fazer o que é preciso ser feito. Mas, ao longo dos vídeos aqui do mês de junho, nós vamos falando e abordando um bocadinho mais sobre este tema. Vamos falar sobre os chakras, sobre o campo eletromagnético ou a nossa aura. Até poderemos chegar ao que está por detrás desses bloqueios energéticos persistentes e que poderemos traduzir como trabalho de sombra ou shadow work,
que vou falar disso mais lá para o final do mês. Mas por agora, fica uma coisa, o teu corpo já sabe. A questão é se tu estás pronta para ouvir. Se este vídeo fez sentido para ti, aproveita para subscreveres aqui o canal para não perder os próximos vídeos que eu vou publicar neste mês de junho. E deixa o like neste vídeo. Aproveita para partilhar o vídeo com uma outra pessoa que também tu sabes que anda às voltas com isto. Bom, eu vou-me ficando por aqui, vejo-te nos próximos vídeos. Beijinhos!